não tem mais temor, não tem mais princípios. As pessoas estão sem temor dentro da igreja, em cima do altar, em muitos lugares pregando a palavra e vivendo na prática da iniquidade. Gente que não se converte, que vem para a igreja, mas não passa pela transformação. Peca e não se arrepende, cai e não se levanta, e só porque a agenda está bombando, só porque está dando muito dinheiro por aí, ele não tem coragem de procurar o pastor e dizer: pastor, eu caí, eu pequei, eu quero mudar, eu quero consertar o meu altar. Aí só porque Deus não se manifestou ainda, para puxar a corda dele, ele está achando que não vai ter consequência. Esse é o teu problema. Por quê? Porque na verdade todo dia Deus está te dando uma oportunidade nova para você se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus erros. Mas só porque você está no tempo da graça, você acha que não vai ter consequência. Esse é um dos seus erros. Sabe por quê? Porque na minha visão, opinião agora do pastor Rodrigo, a graça para mim é pior do que a lei. Vou explicar por quê. Porque a lei, ela matava no ato. Pecou, morreu. E a graça não mata agora, a graça mata depois. Te dá uma sensação que está tudo certo, mas depois da morte não tem mais misericórdia para a tua vida. Você vai viver a consequência daquilo que você plantou na terra. A graça, ela é a misericórdia de Deus estendida até o momento de você ter o direito de se tornar filho de Deus e de reconhecer seus pecados. Então o problema é que na graça age a misericórdia de Deus sobre a vida de muita gente. Então o camarada está na igreja, está na prática do pecado, mas não tem temor, não tem princípio, não muda, não se transforma, não tem uma mentalidade nova. Está tocando na igreja, mas em fornicação com jovens da igreja. Está pregando no altar, mas sai do altar para o motel. Está na igreja cantando, mas fica no adultério. Está em cima de um ministério, mas vive dentro da prática do pecado. Não se converte, não transforma, não muda a vida. E acha que Deus vai permitir as coisas continuarem da maneira que está. Ele está enganado. Por quê? Porque ele está se tornando uma pessoa insensível aqui dentro. Ele não tem mais temor a Deus. Ele não sente mais a presença. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. A primeira morte que gera para quem vive na prática do pecado é morte espiritual. Então ele canta, prega, roda e profetiza na técnica e não na graça, e não na unção, e não com a presença. Na verdade, Deus não está usando ele porque ele merece. Deus está usando ele por causa da graça. E graça significa favor imerecido. Eu disse que graça significa favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus decide me usar. Então, na verdade, Deus está me usando aqui nessa noite, não só porque eu mereço, não é mérito meu. Deus está me usando porque alguém precisa ouvir essa palavra, porque alguém precisa receber. Então não é mérito meu, não é o que eu fiz, é o que Jesus já fez. Você pegou isso não? Vou repetir. Eu disse que não é aquilo que eu fiz, é o que Jesus já fez na cruz do Calvário. Portanto, na graça dá para pregar em pecado, na graça dá para cantar em pecado, na graça dá para tocar em pecado, na graça dá para até profetizar em pecado. Mas tem uma coisa, não dá para entrar no céu na prática do pecado. Uma geração que peca e não se arrepende, que não muda, que não passa pela transformação. Caiu, mas era para ter procurado o teu pastor, era para ter confessado os teus erros, era para ter falado das suas quedas. Não falou, não procurou. Aí qual é o problema de grande parte de pessoas que estão dentro da igreja? Não aqui, mas na minha igreja acontece muito. Qual é o problema dessas pessoas? É que elas não confessam tentação. E quem não confessa tentação, confessa pecado. O problema é que ela não confessa tentação. Não confessa, pastor, me ajuda, me segura na minha mão, eu estou fraco, eu estou desanimado. E quando vai até o pastor, a bomba explodiu. Não tem praticamente mais solução. É só viver a consequência daquilo que você plantou. Então o problema desta geração é que não confessa, esconde o pecado na terra, finge que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Aí eu pergunto, se não tem coragem de pecar,
na frente do teu pastor, então por que está pecando na frente de Deus? Vou repetir isso. Se não tem coragem de pecar na frente do teu pastor, então por que peca na frente de Deus?